Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleder, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu quero falar a respeito da PEC número 108 de 2019. Essa PEC foi apresentada no Congresso Nacional pelo Paulo Guedes. E o que diz essa PEC? E qual é o que me chamou a atenção nessa PEC aqui? Essa PEC, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês terem conhecimento do inteiro teor da PEC. A PEC é pequena, são só 2 artigos. O que tem mais, o mais importante nela, na verdade, é a sua explicação, né? O que o Paulo Guedes vem explicando para o Congresso Nacional, os motivos pelo qual ele apresentou essa PEC. E essa PEC, ela dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais. Qual que é a questão aqui? Os conselhos profissionais, tipo OAB, tipo Conselho Federal de Medicina, tipo os conselhos de administração, de engenharia, de arquitetura, esses conselhos que todo profissional precisa estar vinculado a esses conselhos para exercer a sua profissão. Então, um advogado, ele não pode ser um advogado se ele não estiver filiado à OAB. E todos esses conselhos, eles exigem a filiação do seu profissional, do profissional em questão, e todos eles exigem a cobrança de uma anuidade. Geralmente paga ou mensalmente ou paga uma vez por ano. Funciona mais ou menos assim: você é advogado, se forma advogado, você é médico ou você é contador, não importa. Você é um profissional liberal. Passou na faculdade, terminou a faculdade, você precisa ingressar num desses conselhos para exercer a sua profissão. E quando você ingressa num desses conselhos, você automaticamente já inicia a sua vida profissional devendo a anuidade. Já começa por aí. E o que eu acho muito interessante nessa proposta, não é nem aqui definindo, a proposta vem aqui definindo a natureza jurídica desses conselhos regionais que até agora eram por muitas vezes tratado na jurisprudência brasileira como autarquias públicas, e elas não são autarquias, a PEC vem disciplinando aqui. Mas o que me chama a atenção aqui, e o que eu acho positivo nessa PEC, é o fato do poder público possibilitar o profissional a se vincular ao conselho ou não, de acordo com a sua vontade. Ou seja, o cara, em vez de começar a profissão já devendo anuidade, ele não precisa estar vinculado a uma entidade que ele não gosta e que ele não confia. Agora, quem gosta e quem confia, voluntariamente pode se filiar a essas entidades. Ninguém está proibindo, o poder público não vai proibir ninguém de se vincular a esses conselhos, a essas entidades. Vai desobrigar o profissional para exercer a sua profissão, ser vinculado a essas entidades. Eu acho isso fenomenal. O governo aponta numa direção certa, e a direção certa é: você é um profissional liberal, você é que deve decidir onde você vai gastar o seu dinheiro, sem ter que ser obrigado a pagar uma instituição que você não gosta, que você não confia, que você não tem menor afinidade, mas você é obrigado por lei a pagar. Isso faz com que circule mais dinheiro na economia, porque a pessoa vai ter o seu próprio dinheiro para gastar no que ele quiser. Isso vai fazer o profissional ficar mais tranquilo, não começar a sua profissão já devendo alguém. Então, eu acho muito positivo a direção em que se aponta, a direção de desburocratizar e desregulamentar essas coisas. Acho fenomenal, acho difícil isso passar, vai ser uma discussão grande. Tem que haver, por parte das categorias, uma pressão grande no Congresso para poder passar uma PEC como essa, porque os conselhos, eles têm muita força, eles têm muito dinheiro para gastar e eles têm muita influência nos parlamentares. Principalmente a OAB tem muita influência nos parlamentares. Então, eles não vão querer que isso passe, obviamente, porque é perda de receita para eles, mas para os milhares e milhares de profissionais liberais, é uma PEC muito bom. E se esses profissionais se juntarem e pedirem pela aprovação, aí sim essa PEC tem uma grande chance de ser aprovada. Parabéns ao governo, parabéns ao ministro Paulo Guedes, que realmente acerta nessa proposta de emenda constitucional. Por outro lado, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Relator prevê mais que o dobro de dinheiro para fundo eleitoral em 2020. Você sabia que
parte do imposto que você paga, que eu pago, vai para fundo eleitoral, de acordo com a proposta, a verba para fundo eleitoral que custeia a campanha política dos partidos, esse fundo vai passar de 1,7 bilhão para 3,7 bilhões de reais. Isso mesmo, vai mais do que dobrar o fundo eleitoral. Aí você olha, né? Uma dificuldade danada, o governo está tentando fazer uma PEC para diminuir o gasto o gasto da pessoa quando acaba de se formar, do profissional liberal, para não ser obrigado a entrar, a pagar uma entidade que ele não gosta, que ele não confia. Nós fomos às ruas pedir a aprovação da reforma da Previdência de 1 trilhão, conforme o Guedes mandou. O governo vem cortando cargos públicos. Recentemente, a ministra Damares encontrou um hangar cujos aviões valem R$1.000 e o aluguel dos aviões, o aluguel do hangar, vale R$700 mil por ano. Um absurdo. Já teve aquela questão da Damares lá dos bitcoins dos índios, um absurdo. Ou seja, o governo está tentando enxugar. Recentemente até fez um corte de gastos, um contingenciamento de gastos na educação. O governo tentando enxugar a sua despesa e o Congresso mais do que dobrando o fundo eleitoral. Peraí, nós estamos indo atrás de uma melhora na administração pública, de aprovar a Previdência para que o Congresso aumente os gastos com fundo eleitoral. É um absurdo isso, esse fundo eleitoral, ele é um absurdo, ele não deveria existir. Na minha opinião, quem gosta, a mesma coisa dos conselhos regionais aí, quem gosta do partido político, do político, fulano de tal, esse vai e contribua. Quem gosta do partido, contribua com o partido. Quem não gosta, não contribua. Eu acho que todo financiamento de campanha deveria ser privado. Ah, mas houve muita corrupção. Melhore os mecanismos de controle, de investigação e de punição. Aí você vai ver que a corrupção vai passar, vai parar, pelo menos vai diminuir consideravelmente. O problema é que os partidos fazem, acontecem e não acontece, não tem punição, os candidatos não têm punição, aí não dá nada. Recentemente o Congresso aprovou uma lei que anistiava os partidos políticos de pagar multa por mau uso do dinheiro do fundo partidário. Aí não tem despesa, não tem punição, os caras gastam do jeito que querem. Então o problema não é o financiamento privado, melhor dizendo, o problema é a falta de fiscalização e consequentemente, uma punição exemplar. Aí sim vai diminuir a corrupção. Então, esse fundo partidário já passou da hora de existir isso aqui. Para finalizar, eu não tinha falado nada a respeito do Eduardo Bolsonaro, da indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Ora, muito já se falou, acho que você já passou o final de semana todo assistindo a mídia falar sobre esse caso, mas o que eu gostei de ver nesse caso é que grande parte, talvez a maioria dos partidários do presidente Jair Bolsonaro, aqueles que ajudaram a eleger, principalmente muitos youtubers aqui que apoiam o Jair Bolsonaro, muitos desses, praticamente a maioria deles, foram contra essa nomeação do presidente Bolsonaro, contra a nomeação do filho do Eduardo Bolsonaro. Isso significa que as pessoas estão atentas e já não estão mais suportando que os políticos façam o que bem entender, sem que haja uma reação pública. E isso foi o que eu mais gostei nessa indicação do Eduardo Bolsonaro. O presidente indicou e mesmo aqueles fiéis seguidores e que confiam no presidente, mesmo esses não acharam correto e se manifestaram. Isso é formidável, eu achei excelente essa participação popular. Isso dá esperança de que futuramente o Brasil realmente pode melhorar se a sua população quiser e cobrar essa melhora. Era isso que eu tinha, pessoal. Abraço a todos. Fé na missão.